Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de vocês. Sempre que nós começamos uma reunião, eu faço questão de colocar a minha satisfação de ver os meus colegas corretores de imóveis, e aqui, com certeza, deve também ter outras pessoas interessadas na área, pessoas do administrativo das imobiliárias, colegas também advogados. Então, eu agradeço a presença de todos, dizendo que, nesta noite, nós vamos aprender um pouco juntos, porque o assunto é bastante novo, né? Embora não tenha grandes alterações, mas é uma lei que está agora aí há um mês em vigor, e, lógico, que algumas dúvidas surgem, e nós poderemos, juntos, com alguns comentários, com o conhecimento de vocês, que eu tenho certeza que também é grande na prática, tirar algumas dúvidas. Eu quero agradecer a presença dos meus colegas do Cresce, sem os quais essa palestra, com certeza, não poderia ser realizada. Quero agradecer ao presidente Viana, que nos deu essa oportunidade de trazer aos colegas um pouquinho do que a gente vive no nosso dia a dia. A conselheira Neiva, que muito faz pelo Cresce e que sempre é tão delicada e tão entusiasta nas suas palavras, que a gente não merece tanto, mas ela sempre insiste. A nossa delegada Adriana de Montemor, que sempre prestigia os nossos eventos. E quero fazer um agradecimento muito especial ao nosso jovem delegado, o Luciano Takahashi, porque a ideia desta palestra foi inicialmente dele, e também de convidar o Dr. Gabi, que é um especialista em direito imobiliário e que realmente hoje é a estrela aqui. Ele diz que não, ele diz que gosta de ser coadjuvante, mas ele é um profissional que dedica a sua vida ao direito imobiliário e do qual nós sempre nos socorremos quando temos aí algumas dúvidas. Então, queremos agradecer ele ter vindo aqui, e veio assim totalmente sem qualquer interesse financeiro, como todos os nossos palestrantes, pela simples missão que atribui a si de dividir com as pessoas o seu conhecimento. Bom, nós vamos falar um pouquinho. Primeiramente, eu sei que os nossos colegas corretores estão sempre perguntando: essa lei vai alterar alguma coisa no nosso mercado? Ela é importante para o mercado imobiliário? Eu, como sou uma otimista de carteirinha, eu quero dizer de início que eu acho bastante importante e que vai realmente trazer algum movimento, algum progresso no nosso mercado de locação, que é um mercado bastante, eu diria assim, um pouco, não bastante, mas um pouco complicado. E também eu sempre gosto de dizer que a matéria locação, ela deve ser encarada por todos os corretores de imóveis, mesmo por aqueles que não militam no ramo de administração ou de locação. Por quê? Porque o corretor, primeiro, ele tem que ser completo, ele tem que conhecer tudo. Nós somos os profissionais competentes, como eu sempre gosto de dizer, e nós temos que entender tudo da nossa profissão. Então, sempre que nós estamos envolvidos em uma venda, nós temos também que conhecer os outros ramos, as outras funções que levam a nossa profissão a uma totalidade de ações. Então, é muito importante explicar e saber explicar a um vendedor, a um comprador, como funciona uma locação, quando, por exemplo, ele quer investir no mercado de locações. Muitas vezes, é o inquilino que quer adquirir um imóvel e ele quer saber quais são os seus direitos, como ele vai fazer a entrega daquele imóvel. Então, o corretor de imóveis, ele precisa ter uma visão geral da sua profissão. É assim muito importante também, e essa dúvida vocês não podem ter, e não podem dizer que nós estamos diante de uma nova lei do inquilinato. Nós não estamos diante de uma nova lei. A Lei 12.112, e ali tem um erro, é de 2009 e não 2010, o erro foi meu, e uma das coisas que eu confesso é que eu não sou muito boa em informática, e digitei errado, mas é 2009. Por favor, guardem isso, que depois ela vai se repetir, mas vai se repetir com o ano certo.
ela é uma lei que veio alterar a Lei 8.245/91 e que, portanto, há 19 anos está em vigor e disciplina a locação de imóveis urbanos. Então, nós não temos hoje uma nova lei do inquilinato. Nós continuamos tendo a Lei 8.241 com as alterações que foram introduzidas pela Lei 12.112 de 2009. Até 1979, nós tínhamos as nossas locações residenciais, elas eram regidas, eram coordenadas pela Lei 6.649/79. Era uma lei muito protecionista, uma lei em que surgiu no momento em que se tinha o locatário como a parte fraca e o locador como a parte forte. Então, essa lei surgiu e queria proteger o inquilino. Como toda lei protecionista, ou como toda ação de proteção, e a gente sabe disso em relação aos nossos filhos, por exemplo, nós não podemos ter uma proteção exagerada, porque nós colocamos a situação deles, às vezes, até em perigo. E foi exatamente o que aconteceu com essa lei. De tão protecionista que ela pretendia ser em relação ao inquilino, ela tornou um problema sério para esse inquilino. O que ocorreu foi uma escassez de locação a ponto de nós não termos imóveis para serem locados. Um inquilino permanecia, muitas vezes, no imóvel por 10 anos, sem que o locador pudesse retirá-lo do imóvel, embora não tivesse mais olhos benignos para aquela locação, mas ele não podia retirá-lo porque a lei protegia o inquilino. Entre aspas, essa proteção ela era muito ilusória. Então, durante esse período da Lei 6.649, nós não podíamos ter reajuste superior às ORTNs. Quem é um pouquinho mais velho lembra disso, que nós tínhamos as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Quem é muito jovem não lembra disso. Mas foi um período muito complicado em termos de correção. E os aluguéis, trazendo isso para a moeda de hoje, por exemplo, que começavam com R$ 800, valor real de locação, decorrido 2 ou 3 anos, um imóvel idêntico valia no mercado, por exemplo, R$ 2.000 e aquele continuava valendo R$ 820. Um exemplo. Era uma defasagem muito grande. Então, e era muito maior que isso, era uma coisa assim absurda. Nós tínhamos imóveis que muitas vezes não chegavam a 30%, a 20% do seu real valor. E não havia como retirar esse inquilino que realmente se tornava um sócio do locador, porque, na realidade, ele tinha direitos até superiores ao do locador. Os impostos, até então, eram por conta do locador. Hoje, nós sabemos que a Lei 8.241, a nossa atual lei do inquilinato, ela também coloca os impostos a cargo do locador. Mas ela permite que, por disposição contratual, ele seja repassado ao locatário. Então, ele já tem um benefício em favor, nada contra o locatário, mas já existe alguma coisa que permite esse repasse. Também os recursos, e eu vou fazer um parênteses aqui, para dizer que nós não vamos falar muito hoje, embora eu saiba, já verifiquei que tem alguns advogados presentes, nós não vamos falar muito na linguagem jurídica, nós não vamos discutir muito leis, embora isso, naturalmente, vai ser inevitável e nós vamos ter que falar alguma coisa. Porque nós estamos falando para corretores de imóveis e administradores. Então, nós queremos fazer uma linguagem que ele possa entender e passar isso para os seus clientes, para os seus colegas, os seus parceiros. Quando houver alguma dúvida, por favor, podem fazer a pergunta. E hoje ainda nós dizíamos, eu e o Gabi, que a melhor forma de aprender é essa, trocando informações, respondendo perguntas, trocando ideias. Mas, voltando, os recursos, e isso é uma peça jurídica, eles tinham efeito suspensivo.
O que isso significava? O locador, o proprietário, entrava com uma ação de despejo contra o seu inquilino naqueles casos que a lei permitia, porque ela permitia muito pouco. Mas, quando ela permitia, ele entrava com uma ação e, após o processo ter um longo trâmite na primeira instância, ou seja, na comarca de Campinas, perante o juiz de Campinas, e após ele obter a decretação do despejo, esse processo, através do advogado, ia para São Paulo, para que os desembargadores, o tribunal em São Paulo, reexaminasse a questão. E isso, do começo ao fim, muitas vezes alcançava aí prazos absurdos, de até 6, 7 anos. E o proprietário continuava com o seu prejuízo, não podendo alugar o seu imóvel de forma um pouco mais benéfica, etc. e tal. Então, isso acontecia muito sobre a égide da Lei 6.649. Uma outra coisa muito grave naquele tempo é que havia apenas a denúncia cheia, ou seja, não havia forma de retomar um imóvel residencial, a não ser para uso próprio, desde que comprovasse a necessidade, uso dos ascendentes, pai, mãe, avós e descendentes. Se não houvesse, se fosse, por exemplo, um proprietário solteiro e que já habitasse um imóvel próprio, ele iria ficar sócio dele por 10, 20 anos, porque não havia outra forma de conseguir o seu imóvel de volta. Então, foi um período bastante complicado na história da locação, e, com isso, o que ocorreu? Uma estagnação do mercado. Ninguém mais possui interesse na construção de imóveis para que eles fossem locados. Não havia interesse, mesmo naquela pessoa mais simples, que tinha uma economia, em adquirir um segundo imóvel para que ele completasse a renda, porque ele sabia que ele teria bastante dissabores. Tudo sem falar numa locação de 8, 9 anos, em que o inquilino, além de pagar pouco, muitas vezes nem pagar, ser sujeito a uma ação de despejo, ainda criava problemas e danificava o imóvel. Então, foi uma época bastante complicada, até 1979. A partir de 1991, nós vimos nascer a promulgação da Lei 8.241/91, que está até hoje em vigor, que eu faço questão que vocês guardem isso, ela continua em vigor. A lei que nós estamos hoje passando para vocês não revogou essa lei. E, nesse momento, nós vimos a volta do crescimento do mercado imobiliário. Por quê? Com o advento da Lei 8.241, algumas coisas foram modificadas, e foram modificadas não para que o inquilino ficasse desprotegido, porque em nenhum momento, em nenhuma fase da história da locação, se procurou, de alguma forma, atingir o inquilino, mas sim buscar uma situação de equilíbrio. As partes tinham e têm que estar vivendo numa situação de equilíbrio, harmonicamente, para que a coisa possa fluir de uma forma tranquila. E foi exatamente o que nos trouxe a Lei 8.241, esse equilíbrio na relação de locador e locatário. Nesse momento, quando surge a Lei 8.241, até hoje em vigor, surge 8.245/91. Ali está certo agora, 209. Com essa lei, o que acontece basicamente? A criação da denúncia vazia para os imóveis residenciais. O que significa isso? Após um decurso de 30 meses ou 5 anos, caso o contrato fosse por prazo inferior a 30 meses, o proprietário, se não mais lhe conviesse, se não mais, até hoje é assim, ele poderia e pode retomar o seu imóvel. Diante disso, a relação entre eles passou a ser mais cordata, houve um equilíbrio maior, os aluguéis estão muito mais condizentes com a realidade de mercado, e nós
conseguimos fazer que o nosso mercado recuperasse um papel bastante importante na nossa sociedade. Agora, nós temos essa mesma lei, mas com as alterações introduzidas pela Lei 12.212. E foram muito poucas as alterações, certo, Gabi? Nós não temos nada, não pensem que hoje vocês vão sair daqui com um novo panorama. Não. Algumas mudanças são benéficas e eu entendo que elas acelerarão o mercado, tanto de locação como de vendas. E também a construção civil, porque as pessoas ficarão interessadas e eu creio nisso, eu tenho um otimismo, porque eu acho que nós temos que ver isso. E num mercado em que, numa situação em que é bastante protecionista, e ainda é, qualquer mudança que venha aumentar esse equilíbrio, ela é bastante benéfica. Então, nós vamos passar a ver agora um pouquinho dessas alterações. Aqui nós temos a redação primitiva e aqui a redação atual. Na redação primitiva, o primeiro artigo que sofreu uma modificação foi o artigo 4. E a lei, da forma como ela estava até antes do início da lei de 12.212, dizia: durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo pagando a multa pactuada segundo a proporção prevista no artigo 924 do Código Civil e, na sua falta, a que for judicialmente estipulada. Aqui nós já ficamos com um probleminha neste artigo. Por quê? Porque, quando ele se refere ao artigo 924, ele está se referindo a um artigo revogado do Código Civil de 1916. Nós, até 2002, a nossa vida civil ela foi disciplinada pelo Código de 1916. Então, era um código que já precisava ser atualizado pelo decurso de prazo. E esse artigo 904, que determina que a multa era proporcional, ele estava no Código revogado. Em face disso, a nossa lei estava com um erro técnico. Com a redação atual, essa imprecisão foi corrigida, continua com a condição de que o locador não pode reaver o imóvel alugado, e, gente, não pode mesmo. Tá? O inquilino pode devolver e pagar multa. Quem trabalha com administração, e aqui acho que grande parte, quem aqui trabalha com administração? Eu acho que a maioria dos senhores já ouviu dizer: eu posso pagar a multa para o meu inquilino porque eu quero o imóvel. Se eu posso pagar a multa, não pode. O locador, em hipótese alguma, pode pedir pode retomar o imóvel durante o prazo contratual. E eu chego a dizer assim, quando eu faço alguma colocação, para que não esqueçam disso. Se por qualquer motivo o locador perder o seu imóvel, onde ele mora, não puder pagar aluguel, esteja numa situação bastante complicada, ele não pode reaver o seu aluguel. Ele vai morar com parentes, ele vai, durante o prazo contratual, ele não pode reaver o imóvel. Certo, Gabi? Não pode. Isso também é uma dúvida que surge muito. Só um minutinho. Na locação residencial, é normal que o prazo contratual seja estabelecido em 30 meses. E isso nós não vamos poder aqui explicar muito, porque nós levaríamos muito tempo e o nosso objetivo é mostrar as alterações. Mas, após 30 meses, terminou, denúncia vazia, o proprietário pode retomar o imóvel pelo simples motivo de não se simpatizar mais com o seu inquilino. Não precisa ser motivado, não há denúncia cheia. Mas, durante esse prazo, não. A pergunta dela: hoje é muito comum o inquilino pedir, e algumas imobiliárias já têm isso, inclusive, como norma. Decorrido 12 meses, o locatário poderá devolver o imóvel sem incorrer na multa contratual. E o locador pode se servir dessa cláusula? Não,
porque esse artigo é muito claro, ele não pode reaver. Então, essa cláusula seria uma cláusula que contrariaria a lei em hipótese alguma. Eu costumo, às vezes, brincar, ainda que ele vá morar debaixo da ponte. Uma situação injusta, absurda, mas não pode. Injusta, sim. Tem que respeitar o prazo contratual, mas não pode pedir em hipótese alguma. A redação atual, ela muda muito pouco, ela apenas corrige essa, digamos assim, não é incorreção, mas essa mensagem ultrapassada ao artigo 924, essa menção ultrapassada. Então, vamos lá. O início dele é idêntico, não mudou nada, e foi substituída a expressão segundo a proporção prevista no artigo 924 pela expressão proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato. Ou seja, 30 meses, cumpriu metade, 15 meses, paga metade da multa. E assim, proporcionalmente ao tempo que falta. Então, isso foi uma alteração simples, mais de ordem técnica, mais para adaptar a lei à realidade que nós já vivíamos. Então, o artigo 4 tem como escopo explicitar que o exercício pelo locatário do seu direito à devolução antecipada está condicionada ao pagamento da multa. E também ele faz, como eu já disse, a remissão, ele tira essa remissão que tornou-se errada por conta da revogação do Código Civil de 1916. A segunda alteração que nós vamos encontrar é no artigo 12. E também não é muito, a primeira parte é muito simples, apenas corrige uma expressão que era usada antigamente, sociedade concubinária, por união estável, que hoje é equiparada ao casamento civil. Então, hoje, os mesmos direitos que os cônjuges possuem no casamento civil, eles também possuem na união estável. Então, apenas houve uma adequação do termo. Depois, ele continua no seu parágrafo único e diz que prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. Então, nenhuma alteração na lei. Depois, no seu parágrafo 1º, nas hipóteses previstas neste artigo e no artigo 11, o que é o 11? É a morte do locatário sem o sucessor legítimo. A subrogação será comunicada ao locador e ao fiador, se esta for a modalidade de garantia locatícia. E o parágrafo 2º diz que o fiador poderá exonerar-se de suas responsabilidades no prazo de 30 dias contados do recebimento da comunicação oferecida pelo subrogado, ficando responsável pelos efeitos da fiança 120 dias após a notificação. O que dizia a redação primitiva? Nas hipóteses previstas nesse artigo, a subrogação será comunicada por escrito ao locador, o qual terá o direito de exigir, no prazo de 30 dias, a substituição do oferecimento ou do fiador ou o oferecimento de qualquer das garantias previstas na lei. Ora, existe um casal residindo no imóvel. Tá? Há uma separação judicial, ou uma separação de fato, ou um divórcio. E um dos cônjuges, a mulher ou o marido, ele permanece no imóvel. Nós sabemos que a fiança ela é prestada normalmente ao casal, mas endereçada normalmente a um dos cônjuges. Ora, havendo a separação, o fiador poderá exonerar-se, ainda no prazo do contrato, da fiança que prestou. E é uma situação que vem contemplar, muitas vezes, uma situação muito comum. O pai é fiador do filho. O filho se separa. Quem permanece no imóvel é a nora, que muitas vezes nem tem uma boa relação. Algumas vezes não há nenhum problema, não muda nada. Mas poderá ocorrer uma situação de mal-estar. Esse artigo permite que o fiador peça a sua exoneração. Ele deixa... Estou num lugarzinho meio ruim, deixa eu ver se eu venho para cá. Ele deixa de ser fiador, mas ele continua respondendo pelo prazo de 120 dias. Então, o artigo 12, ele trata apenas de locações residenciais.
E ele trata do dever da comunicação, da subrogação ao fiador nas hipóteses de falecimento, separação, divórcio ou solução. Ocorreu a morte, ocorreu a separação, dissolução de sociedade de fato, o que tem que ser feito? Ser comunicado a subrogação. Aquela alocação que era feita ao casal, ela passa a ser feita a um dos cônjuges, ou por acordo entre as partes, ou muitas vezes por determinação judicial. E, nesse caso, o fiador ele precisa ser notificado. Sendo notificado, ele pode exonerar, a possibilidade de exoneração da fiança em 30 dias. Mas a sua responsabilidade permanece por 120 dias. O que acontece com o proprietário, o locador? Ele deve notificar o locatário para que ele apresente uma nova garantia. E aí nós vamos ver que essa é uma parte benéfica da lei, porque se ele não apresentar essa garantia, essa locação passa a ser uma locação sem garantia. E isso está trazendo, inclusive, uma confusão tanto para inquilinos como para proprietários, que precisa ser desfeita até para que não atrapalhe o progresso, o crescimento do mercado imobiliário por parte dos locadores. Nós temos recebido, com alguns colegas, e eu já tive essa oportunidade, de receber consultas em que se diz: já começou o processo das locações sem fiador? Não existe isso, gente. Nós vamos continuar tendo o nosso bom fiador, o nosso seguro fiança aqui, que a Porto nos fornece com bastante propriedade. Nós vamos ter todas as garantias, vamos poder exigi-las. Vamos poder exigi-las da mesma forma. O que ocorre com essa lei é o tratamento que o inquilino terá em termos de como ele vai continuar nessa locação após a exoneração. Ele deverá oferecer uma nova garantia. Caso ele não o faça, o proprietário poderá desfazer a locação. E nós vamos ver mais tarde, um pouquinho, continuando, que desfazendo a locação sem garantias, nós vamos ter uma coisa que é muito boa nessa lei. Porque antes, tendo ou não fiador, nós tínhamos um procedimento muito longo por conta da morosidade do nosso Poder Judiciário e por conta do próprio procedimento, que era muito complicado. Tinha uma série de atos no processo que fazia com que uma retomada, quer dizer, um despejo de um inquilino, levasse um tempo muito grande. E hoje nós vamos verificar que, quando não há mais o fiador ou a garantia, haverá a possibilidade de uma liminar, ou seja, uma medida em que o juiz determina o despejo de imediato, tá? Sem aquele processo todo. Então, isso é uma das grandes vantagens, a meu ver, e eu acho que você também acha isso, dessa alteração. Então, aquele inquilino que, a princípio, ele tem um risco maior, porque perdeu o fiador por conta dessa exoneração e não apresentou outro, ele vai, se for o caso, sair desse imóvel com muito mais rapidez. Com isso, não se pretende prejudicar inquilino, muito pelo contrário. O intuito da lei, ao que me parece, é justamente premiar, é dar um positivismo ao bom inquilino. Esse sempre será muito bem-vindo, tanto pelo locador como por todo mundo imobiliário, ele vai ser sempre um inquilino preferencial. Então, esse não vai correr risco nenhum. Acredito que também não será aquele inquilino que é um excelente inquilino, mas que tem lá um problema qualquer e comete algum atraso durante a locação. Claro que o bom senso deve prevalecer, sempre. Sobre a lei, muitas vezes, tem que prevalecer o bom senso. É haver o equilíbrio entre as partes. O artigo 13, eu coloquei aqui para que vocês entendam os comentários que houve sobre ele, mas ele está vetado. Ou seja, ele não passou na aprovação, ele não está vigorando.
Mas, se vocês entenderem, se vocês ouvirem, por que estava aquela confusão da equiparação da pessoa jurídica? Então, porque o artigo 13, no seu parágrafo 3º, equiparava a transferência do controle societário a uma cessão de locação na locação não residencial. Mas o que significa tudo isso? Calma. Eu faço uma locação para uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, ela possui sócios. Em direito, as pessoas físicas, elas não se confundem com a jurídica. Então, se eu, Sandra, faço uma sociedade com o Dr. Gabi, e nós colocamos um nome, formamos uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica tem direitos e obrigações, e nós, pessoas físicas, possuímos direitos e obrigações que não se confundem. Então, se essa sociedade, por exemplo, de advocacia, que nós formamos, ela contrair uma dívida, colocando, por exemplo, uma promissória em nome da sociedade, é a sociedade que responde. Então, é a pessoa jurídica. Da mesma forma, eu, Sandra, posso continuar tendo a minha vida normal, emitindo cheques, promissórias em nome de Sandra, da mesma forma que o Dr. Gabi. E as minhas obrigações, então, se eu for a uma loja, né, como mulher eu adoro em lojas, e comprar um vestido, a obrigação de pagá-lo é minha. Nada a ver com a pessoa jurídica. Então, são pessoas distintas. Uma tem como prova de existência a certidão de nascimento, é a pessoa física. A outra tem como prova de existência o contrato social registrado nos órgãos competentes. Então, o que acontece? Normalmente, quando nós fazemos a cessão da locação, nós cometemos uma infração contratual. Eu alugo um imóvel para a minha moradia. Passado 4, 5 meses, eu me transfiro para uma outra cidade e coloco no meu lugar uma outra pessoa que não tem qualquer vínculo com o locador, porque ele não contratou nada. É uma cessão de locação. Eu estou cedendo os direitos que eu adquiri sobre aquele imóvel, em decorrência de um contrato, a uma outra pessoa. O que acontece com isso? É uma infração contratual. E essa lei, a Lei 12.212, pretendeu, no seu projeto, equiparar a transferência do controle societário a uma cessão que implicaria, nesse caso, em uma infração contratual. A meu ver, isso, na realidade, nós temos um problema bastante sério, mas não está vigorando, nós temos que entender que é assim que continuará. Então, por exemplo, eu tenho hoje uma empresa da qual eu sou sócia, juntamente com mais uma pessoa, e faço uma transferência das minhas cotas sociais para uma pessoa totalmente desconhecida do proprietário, que poderá ser uma excelente pessoa, continuar com a minha empresa nos mesmos moldes que eu trazia, com as mesmas características, com a mesma seriedade, mas também poderá ser uma pessoa que não tem essa seriedade toda e cria um problema tanto para o locador, deixando de pagar aluguéis, trazendo danos para o imóvel. E, nesse momento, com o veto desse artigo, nada se pode fazer. Então, a transferência das ações, quer dizer, a troca de sócios, em palavras bem simples, não pode ser considerado infração, porque o artigo foi vetado. Então, qual a razão do veto? O respeito à personalidade jurídica que não se confunde com a pessoa física, com os seus sócios, com a personalidade dos seus sócios. Então, dessa forma, hoje, qualquer pessoa que tenha uma sociedade poderá transferi-la sem pedir a autorização do locador. E o locador não poderá usar essa transferência de cotas para pedir um eventual despejo ou a rescisão do contrato. Bom, agora nós entramos, daqui a pouco vou passar ao Dr. Gabi, mas vamos falar um pouquinho de um assunto muito importante que gera algumas dúvidas e que é importante que todos entendam. Se tiverem dúvidas, anotem para a gente conversar. É a exoneração da fiança.
que vai ser tratada no artigo 40. O artigo 39 da Lei 8.245/91, ele diz que, salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel. Ou seja, um fiador é fiador ad eterno. Ele iniciou como fiador pelo prazo de 12 meses, o inquilino já está lá há 8 anos e, pelo artigo 39, ele continua sendo fiador. Isso é o que diz a nossa lei e que vigora como correto. Já o artigo 835 de 2002 do Código Civil, que, como eu disse a vocês, veio no lugar do antigo Código de 1916, o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado, sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 60 dias após a notificação do credor. Bom, uma contradição. O 39 diz que até a efetiva entrega das chaves. Aqui diz o seguinte: venceu o contrato, fiador não quer ser mais fiador, ele pode pedir a exoneração dessa fiança. A princípio, nós temos 2 artigos contraditórios. Mas, se a gente for lá no final do Código Civil, acho que é artigo 2036, ele é claro ao dizer que continua em vigor o artigo 39 da Lei 8.245, por ser uma lei especial. E, como lei especial, não foi revogada pelo Código Civil. Bom, com isso, terminaria a discussão. Fiador é fiador até a entrega das chaves. Mas, como isso também é uma situação bastante injusta, que imaginem bem, a pessoa tem uma situação tranquila, se dispõe a ser fiador, posteriormente ela passa a ter alguma dificuldade, já está preocupado se tiver que assumir alguma obrigação, mas não pode pedir a exoneração, porque a lei diz, a lei do inquilinato, a 8.245, diz que ele será obrigado a garantir todas as obrigações do inquilino até a efetiva entrega das chaves. A jurisprudência, que é a decisão dos nossos tribunais, entendeu que isso não era uma situação muito justa e começou a emitir julgados, começou a emitir decisões dizendo que não. Passada a locação para prazo indeterminado, tem sim o fiador o direito de pedir a exoneração da fiança. Bom, então a jurisprudência já entendia. Logo, essa lei ela veio apenas disciplinar no seu artigo 40 a matéria então controvertida. Hoje, o que diz a Lei 8.245, a lei que rege o inquilinato? Que o fiador pode pedir a exoneração de uma fiança após o término do prazo contratual. Então, nós temos aqui agora a comparação. Aqui nós temos o artigo 40, o locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade, nos casos de morte do fiador, ausência, interdição, falência ou insolvência do fiador, alienação de todos os seus bens, aquele fiador que, ao momento da contratação da fiança, ele possuía um patrimônio capaz de garantir alguma inadimplência ou a inadimplência do inquilino, deixa de ter esses imóveis. Então, ele passa a não ter mais um patrimônio apto a garantir. Pode haver a exoneração da fiança, a substituição da fiança. Quando há alienação de todos os bens do fiador, quando há prorrogação da locação por tempo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo, desaparecimento dos bens imóveis, desapropriação ou alienação do imóvel judicial, exoneração da garantia constituída por cotas de fundos de investimento, a liquidação do fundo de investimento. Essas duas partes muito pouco utilizadas. Então, nesses casos, era permitida a substituição da fiança. Já com a redação atual, nós temos duas
alterações. No inciso 2, tá, que entra aqui, ausência, interdição, recuperação judicial. Isso é apenas uma atualização do artigo para inserir a figura da recuperação judicial, que é um instituto da lei de falências, onde a pessoa que está com alguns problemas de solvência, ele vai ter uma chance de obter uma recuperação judicial. Então, neste caso, também poderá ser obtida a substituição da fiança. E quando houver a prorrogação da locação, e aqui é a grande novidade, por prazo indeterminado, uma vez notificado o locador, e esse fiador fica responsável por 120 dias. Novidade? Não, porque a jurisprudência já contemplava isso. Mas hoje isso é pacífico. Está numa lei, não há mais discussão, terminou a fiança, ele pode deixar de ser responsável, mas ainda permanece por 120 dias. Qual o efeito disso? Voltamos para que vocês gravem. Aquele proprietário que, neste momento, possui uma locação sem garantia, ou seja, em 120 dias ele não pode mais exigir nada do fiador, poderá exigir um novo fiador. Em não sendo concedido pelo inquilino, o que ocorre? É uma locação sem garantia. Se é uma locação sem garantia, poderá ser obtida a liminar. Então, aí está uma grande novidade da lei, que eu acho que vai entusiasmar um pouco os proprietários quando eles entenderem isso. Aqui eu acabei de falar, então, ele poderá notificar, e, no caso de rescisão, caberá uma liminar. Isso é bastante importante. Aquele procedimento que era muito longo, ele passa a ter hoje a possibilidade de uma liminar, da obtenção de uma liminar. O que é liminar para aqueles que não operam com o direito? Normalmente, quando eu tenho um direito e eu vou pedir o reconhecimento desse direito em juízo, eu deduzo as minhas razões e essas razões passam por um procedimento muito longo. A parte contrária será citada, ela vai ter conhecimento, vai constituir um advogado, o advogado vai fazer a defesa, serão ouvidas testemunhas, serão apresentados documentos, e isso vai fazendo assim o processo caminhar por um tempo muito longo. A liminar, não. Eu deduzo o meu direito, o juiz examina esse direito, diz, está certo, está muito bem documentado, e ele, de imediato, sem ouvir a outra parte, sem ouvir testemunhas, ele reconhece esse direito. Então, neste caso, quando não houver uma garantia, o fiador pediu a exoneração, o inquilino, por exemplo, deixou de pagar aluguéis. Ele pode obter uma liminar. Então, e essa liminar é uma liminar um pouco diferente, porque liminar, na realidade, na linguagem jurídica, é na hora. Eu saio do fórum já com o papel para cumprir. Aqui, no caso, não é bem assim. Ele terá 15 dias para desocupar. Então, é uma liminar que não é bem liminar. Bom, artigo 52 é um outro artigo que teve uma modificação com a Lei 12.212. E ele trata da locação não residencial. Ele trata das hipóteses em que o locador não estará obrigado a renovar o contrato de locação comercial. Para que a gente entenda isso, eu vou falar bem rapidamente sobre a locação comercial, sobre a égide da Lei 8.245. Vários de nós, né, a maioria aqui um pouquinho mais velhos, já ouviram falar do decreto 24.150, que disciplinava a renovatória das locações comerciais. Obrigada. Ou seja, uma locação que estava em vigência por 5 anos e que, portanto, possuía um fundo de comércio, aquele locatário ele adquiria o direito de renovar essa locação por igual período, desde que cumpridas algumas exigências da lei. Aqui é a mesma coisa, a Lei 8.245, que veio substituir a 6.649. E o decreto,
ela também contempla essa hipótese. Mas existem algumas situações em que o locador não é obrigado, porque isso é uma obrigação. Não adianta ele dizer, mas eu não quero mais esse inquilino. Se ele tiver 5 anos de locação ininterrupta e atender algumas outras circunstâncias, ele terá esse contrato renovado por igual prazo. Então, se é 5, ele tem mais 5. Se é 10, ele tem mais 10. Bom, quando que ele não é obrigado? Quando o poder público determinar as realizações de obras que importem numa transformação muito grande do imóvel, quando o imóvel vier a ser utilizado para o próprio uso do locador, e aí também tem uma série de circunstâncias para que isso possa ocorrer. O que acontece nesse sentido? Quando ele pode retomar, no artigo da redação atual diz que o locatário terá direito à indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes que tiver que arcar com a mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo de comércio, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro em melhores condições, ou se o locador, no prazo de 3 anos, não der o destino alegado. Por quê? Foi? Meses. 3 meses. Por quê? Porque também, se houver uma proposta por terceiros de um valor maior, ele poderá não propor não concordar com a renovação. Mas aí o inquilino deve ser indenizado. E o artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 52, vetava esse direito, por isso que está em vermelho. Ele foi vetado, portanto, o locatário que for preterido do direito à renovação, ele continua com o direito de ser indenizado por perdas e danos. E isso é uma obrigação solidária que ele, na realidade, o locador, ele assume junto com o novo locatário. Então, se um novo locatário faz uma proposta numa locação comercial, com um aluguel muito mais vantajoso, ele tem que estar ciente que ele poderá indenizar o inquilino. Isto foi vetado e era o grande espinho do projeto de lei, porque os comerciantes, as pessoas jurídicas, se insurgiram contra isso e, logicamente, para que essa aprovação fosse mais rápida, porque o intuito era realmente ativar o mercado, eles resolveram vetar isso, porque isso estava dando uma confusão muito grande. Então, esse artigo hoje não está em vigor, ele foi vetado, portanto, o locatário continua a ser indenizado. E agora nós vamos falar um pouquinho também de uma forma muito soft, muito leve, das ações de despejo. E eu vou passar isso para o doutor Gabi, porque ele é um especialista do direito, ele lida com isso todos os dias, e embora nós, corretores, não façamos isso, logicamente, que com a assiduidade de um advogado, nós temos que entender, temos que explicar e temos, logicamente, que conviver com essas novidades, que não são muitas, mas são importantes. Então, eu vou passar a palavra ao nosso colega aqui, o doutor Gabi, que vai passar a discorrer um pouquinho sobre o artigo 59. Tá? Muito obrigada, e depois nós vamos voltar com as perguntas. Obrigado. Boa noite a todos. Não tem nem muito o que explanar, né, Sandra, depois da sua explanação. Tá? Pessoal, o que mais está causando polêmica nessa lei nova aí é o seguinte, que o inquilino sai em 15 dias. Vamos tentar entender essa coisa aí. Seguinte, primeiramente, isso daí existe, no caso, quando não há garantia no contrato. Vamos entender, primeiramente, vamos dar uma rememorada nas garantias da locação. O que é esse raio de garantias? É aquela coisa que vai suprir na falta de pagamento dos aluguéis, dos encargos, e se o cara arrebentar o imóvel, ok? Tá? Então, nós temos 3 garantias. A primeira, como é de costume, todo mundo conhece, é o fiador. Tá? O que é a fiança? A fiança, o fiador, é uma garantia pessoal. A garantia sou eu. Eu sou o garantidor. Tá? Essa coisa de colocar imóvel em contrato, isso é tudo balela. Ah, mas o fiador está o imóvel no contrato. Isso não grava nada, não cria gravame nenhum. Isso
sabe? Presta mais para gastar tinta da impressora do que ter realmente alguma utilidade. Então, colocar o imóvel, você pode até colocar para fins de auxiliar na pesquisa amanhã no registro de imóveis, para ver se o cara ainda tem esse bem ou não. Tá? Então, realmente, não há impedimento que coloque. Tá? Só que não grava nada, não vai gravar nada. Não adianta levar isso no cartório de imóveis e falar, eu quero averbar, eu quero prenotar, eu quero não sei o quê, porque eu quero que esse imóvel fique amarrado. Não vai amarrar nada, ok? Então, essa é a fiança. E como a doutora Sandra falou, a fiança, ele pode se exonerar. Isso já estava ocorrendo agora, né, Sandra? Já está sacramentado legalmente. Tá? Então, ele pode, acabou o prazo do contrato, se o cara quiser realmente ir embora, ele vai embora. Tá? Essa situação. Quanto à questão dos imóveis, só recapitulando, você pode pegar um fiador com 100 imóveis hoje. Amanhã ele pode vender todos. Tá? Então, a fiança é uma garantia tradicional que vai continuar existindo, não vai acabar, é óbvio, mas é uma garantia. É importante que vocês saibam o que é a fiança. Tá? Porque, às vezes, tem locador que, às vezes, não gosta de saber o que é a fiança. Tá certo? Amanhã desocupa o imóvel dele, não tem como executar, porque o fulano vendeu os imóveis e não se conforma. Ele acha que é culpa da imobiliária. Não é culpa da imobiliária. A imobiliária não tem nada a ver com esse rolo. Tá certo? A obrigação da imobiliária, em tese, quando ela pega um fiador, quando ela coloca um fiador no contrato, é naquele momento, naquele horário, que o cara tinha o nome limpo, ok? E que ele tinha, naquele momento, o imóvel. Só que, para você realmente saber se o cara tem o imóvel ou não naquele momento, você tem que puxar uma matrícula estupidamente atualizada. Tá? Então, em tese, a única obrigação é essa, mas, para o locador, é aquela tal coisa, olha, não tem mais o que penhorar, é culpa da imobiliária, e não é o caso. Tá? Segunda garantia, é a tal da caução. O que é essa caução, esse raio de caução? Existe a caução em dinheiro, que pode ser, no máximo, 3 aluguéis, tá? E existe o tal do título de capitalização. Não existe, que o pessoal fala? Isso, pessoal, não é que é um mau negócio, não é nem mau nem bom, só que não é garantia. O que é título de capitalização? Se você me der um copo d'água, no final da locação, eu vou te devolver um copo d'água. E acabou, e não fala mais nada. É isso que é título de capitalização. Se depositar... mas... quer ver um título de capitalização bom, um negócio da China? 30 aluguéis. Só que esse cara é dar de entrada para comprar um imóvel. Você entendeu? Esse realmente... Porque aí você vai ter 30 aluguéis no final da locação. Então, isso não é que é um mau negócio. Só que entenda uma coisa, não é garantia. É uma poupança. Só que, como é título de capitalização, permite que retenha, né, doutora, mais que 3 aluguéis. É isso. Tá? E, em terceiro plano, o seguro-fiança. Tá? Eu não poderia criticá-lo, porque realmente eu atuo nessa área. Tá? Há 10 anos, tenho despejos... espero que não vá para o inferno em razão disso, mas eu despejo muita gente por falta de pagamento, em razão da seguradora que eu dou assessoria. Então, realmente, nessa questão de despejo, do dia a dia, queira ou não queira, eu tive que adquirir experiência, não teve como. Eu toco, mais ou menos, em média, 250 ações de despejo. E isso não é Campinas, calma, é região. Tá? Isso vai uma região não tão grande, mas não tão pequena, um raio de 150 quilômetros. Tá? Existem escritórios, cada um com a sua região. Então, o terceiro é o seguro-fiança. Esse realmente garante, desde que ocorra o pagamento. Não é de graça. A seguradora não é filantrópica. Tá? Esse realmente garante, tá? Desde que haja o pagamento. Eu não sei como é que funciona, estou sendo bem sincero, o aspecto comercial. Mas tem aquela coisa da renovação, tem o preço do prêmio e coisa e tal. Tá? Então, essas são as garantias, tá, da locação. Agora, vamos entrar no mérito aqui, que fala... Tá? A liminar, pessoal, antecipa uma coisa, ele está antecipando uma tutela. Olha, então, vai, então sai. Só que entendam uma coisa. Tá? Liminar não é chegar a mandar um fax, não é mandar um e-mail, não é colocar no blog. Você precisa entrar na justiça. Você precisa entrar na justiça para conseguir eliminar. Pode ser que o juiz defira, pode ser que não defira.
Pode ser que ele demore para deferir essa liminar, por exemplo, 6 meses. Você vai culpar o juiz? Não adianta querer culpar o juiz, nem culpar, nem defender. Ele está fazendo o papel dele. O fulano tem lá um cartório com 200 mil processos, ele não vai fazer milagre, tá certo? Além do que, perante o nosso Poder Judiciário, o despejo não é o primogênito, não é, tá certo? É diferente dessa questão de ação de alimentos, são outras coisas, não é um primogênito, não adianta chegar lá e chorar, sabe, achar que ele vai passar na frente, não vai. Então, essa liminar, tá, ela tem que ser auferida. Como é que vai conseguir essa liminar? O juiz vai decretar, você vai ter que entrar com uma ação, vai ter que esperar ele decretar ou não, ok? Tá? Isso pode demorar até 6 meses. Tá? Só para antecipar a situação do contrato sem garantia, depois a gente entra aqui. Aí você faz um contrato sem garantia. Tá? Você faz um contrato sem garantia, tá? Que é livre. Tá? Eu acho o seguinte, se for para fazer um contrato sem garantia, pegue uma declaração à parte do locador, senão vai sobrar para vocês amanhã. Tá? Pega uma declaração à parte, que o fulano está ciente, está consciente, está acorde, que não tem garantia nenhuma. Ok? Primeiro ponto. Tá? Aí você faz um contrato sem garantia. Se esse fulano amanhã, tá, ele deixar de pagar o aluguel, ele parou de pagar. Tá? Ele parou de pagar o aluguel. O que você vai fazer? Você vai entrar com uma ação. Tá? Aí você vai pedir a liminar. Tá? Vamos dizer que você consiga essa liminar. Tá? Você pode conseguir, cada caso é um caso, pessoal, cada situação é uma situação. Eu tenho um processo que eu consegui despejar em 8 meses, teve processo que foi em 7, teve processo que foi em 3 anos, cada caso é um caso. Pode ser que você ouça falar, olha, o fulano conseguiu uma liminar em um dia e foi lá e despejou. Pode acontecer, mas não trabalhem com essa coisa. Vocês não têm obrigação disso, gente. Não é obrigação de vocês. Obrigação é de administrar o imóvel. Tá? Então, veja bem, você vai... Vamos dizer que o juiz conceda a liminar daqui 6 meses. E esse contrato não tem garantia nenhuma. Bem que fiador e nada, mais ou menos igual. Mas tudo bem, pelo menos tem um fiador. Tá? Mas esse contrato não tem garantia nenhuma. Aí, o que acontece? Pela lei, né, Sandra, o inquilino é citado, não é isso? Ele vai dar liminar. Olha, manda esse cara embora, esse cara vai se despeja esse cara, é o despejo coercitivo, só que é o seguinte, esse cara tem 15 dias, quando ele for, tá, citado, quando ele for comunicado, quando ele for apertado, para ele, ou ele cair fora do imóvel, tirar o time, ou ele pagar. Ah, se for seguro-fiança, não. Aí, o que acontece? Aí que mora o perigo. Veja bem. Por quê? Se a intenção desse cara for dar trabalho, esse cara vai dar trabalho. Se a intenção desse cara for dar canseira, ele vai dar canseira. O que ele pode fazer? Veja bem, você entra com a peça dizendo que o cara deve, sei lá, deve 3 aluguéis, mais 3 IPTUs, mais 3 condomínios e coisa e tal. Tá? Aí esse cara junta um monte de coisa, não, que esse aluguel X eu paguei, aquele IPTU já está pago, e esse cara não deve, bibibibi, bobobobobobobó. Cai na mão do juiz. O que o juiz vai fazer, gente? Ele tem as coisas dele para cuidar. O que ele vai fazer? Ele vai chegar e dar uma de herói, sabe? Sem ouvir a parte contrária e mandar o cara e indeferir o pedido do cara. O que ele vai fazer? E esse cara deposita um valor, um exemplo. Ele vai dizer o seguinte, diga. O que é diga? Diga você, cara. Você não é locador? Diga. Só que esse diga, às vezes, é 6 meses. Vocês estão entendendo? Em resumo, não adianta a gente criticar a nossa justiça, a gente tem que administrar a situação. Eu trabalho assim. Não é ser favorável ou desfavorável, é administrar a situação. O que a gente está tentando expor, né, doutora? Para vocês administrarem, que vocês conheçam a situação e administrem ela, para que amanhã não tenham surpresas negativas. Ou informem errado o locador. Esse cara vai bater na tua porta amanhã. Você entendeu? Então, pode ocorrer o seguinte, que você coloque esse cara na rua em 1 mês, ou que você coloque esse cara na rua em 1 ano e meio.
É isso daí. É isso que pode ocorrer. Vocês estão entendendo? Não é? É diferente, um exemplo. Tem estado o americano na Califórnia que quem despeja é o policial militar. Não somos nós. Se fôssemos nós, seria diferente. A gente iria, pegava, certo, um pessoal bam, né, Saulo? E levaria lá, e põe o cara para a rua. Mas não é o caso. Você depende do Poder Judiciário. Não adianta criticar o Poder Judiciário, é o que está lá e acabou. Tá? Então, vamos lá. Então, a liminar já existia no caso do mútuo acordo. Tá? O mútuo acordo foi muito pouco praticado. Tá certo? O mútuo acordo você faz um prazo para desocupação de 6 meses, por rescisão de contrato de trabalho, que já existia, por término do prazo para temporada, tá? Que é aquela locação até 90 dias, pela morte do locatário, tá? Permanência do sublocatário, tá? Ó, agora a gente tem aqui uma novidade, né, Sandra? Ó, o inciso 4º artigo, havendo necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, você pode pedir também a liminar, determinada pelo poder público, que não possa ser normalmente eximido. É muito lógica, né? Acho que não tem muito o que se preocupar. Olha lá. O término do prazo notificatório sem apresentação de nova garantia. Tá? Esse caso aqui é aquele caso quando há exoneração, não é, Sandra? Tá? Não, exoneração não, quando não há garantia, que não foi prestada a nova garantia. Sem nova garantia. O que é? Ah, sim. Tá. Esse caso aqui, o término da locação não residencial, tendo sido proposta a ação até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento da retomada. Tá? Cabe a liminar também, tá? No término da locação, só que, no caso, aí seria a denúncia vazia quando for de 30 meses. É que, hoje em dia, você sabe que é interessante, não sei se acontece com você, eu tenho lá no meu escritório as ações revisionais, olha, revisional, renovatória, denúncia vazia, não, está com pó no HD, eu nem sei onde que estão essas ações. Está com pó, não existe mais hoje. Tá? Realmente. Aí vem a questão da polêmica. Tá? É a questão da polêmica, que todo mundo vive tagarelando, que agora mudou. Mudou, sim, mas muita calma nessa hora. Tá? Muita calma, que, senão, isso pode se reverter contra vocês, tá? Que é o que a gente havia falado, ó, falta de pagamento quando o contrato não tiver nenhuma garantia, né, Sandra? Tá certo? Ou porque não foi contratada, ou em caso de extinção ou pedido de exoneração. É o caso daqui, dos 15 dias, que permite ao locatário, tá, ele se manifestar. Ele pode dizer que está tudo quites, ele pode depositar metade, aí ele se enquadra no outro inciso do artigo 62, ele pode muito bem se enquadrar, que aí vai ser para você se manifestar para depositar a diferença, e pode. Tá? Os piores casos que eu tenho, pessoal, é interessante, é bom dessa noção. Tá? Eu, realmente, antes de advogar, tá, para uma seguradora, eu não tinha essa noção. Eu tinha despejo por falta de pagamento, mas tinha 10 meses, 15 meses, era uma coisa. Hoje, realmente, eu tenho uma grande noção do que é difícil tirar, do que não é. Locação residencial, imóvel, na faixa de 500, 600, não dá tanto trabalho. O pessoal faz acordo, inclusive, eu falo que o acordo, num despejo, é primordial, porque se encurta totalmente o processo. Tá? O que, às vezes, dá trabalho, tá, é locação comercial. O cara pega um advogado sem querer desprestigiar, tá, necessitando, e vai. Tá? Ou ele tem o jurídico dele, dá trabalho. Tá? E uma coisa é certa, pessoal, quando o inquilino quer realmente segurar a demanda, ele segura.
no arraio de advogado que vá mudar isso. Tá? Se vocês souberem, me passem o nome desse cara, que eu contrato esse cara. Amanhã eu ponho esse cara no escritório, porque eu preciso realmente desse cara. Tá? Então, é essa a questão. Ó. Olha lá, permite o locatário poderá evitar a rescisão, depositando. A emenda da mora, antes era 12 meses, né, Sandra? Nunca conseguia. 12 nos últimos 12 meses. Não, antes ele não podia emendar a mora. Agora, o que diz aqui é o seguinte, que ele não pode emendar a mora se utilizou nos 24 meses. Mas isso é pouco usual até. Olha, na realidade, eu estava conversando com a Sandra, as modificações foram pequenas. O mais polêmico foi esse negócio aqui do despejo. Tá? O resto, a doutora Sandra abordou, e a melhor fórmula, eu acho agora, é ir para o bate-bola aqui. Tá joia? Com tudo isso, nós vemos o seguinte, que a lei que hoje nós temos é uma lei que realmente ela equilibrou o mercado. E quando o doutor Gabi diz que hoje nós não temos ações de despejo por denúncia vazia, nós não temos revisionais, realmente é uma ação assim, em desuso. Eu não entro com uma ação no meu escritório, na minha imobiliária, há muito tempo. Revisional, eu nem sei, acho que mais entrar. E, antigamente, quando nós não tínhamos a lei, era comum nós entrarmos com uma revisional quase por dia, porque os aluguéis eram defasados, os inquilinos não concordavam com acordos. Então, eu acho que a lei que nós temos hoje, embora com várias, logicamente, tem algumas falhas, teria algumas coisas para serem corrigidas, ela é uma lei boa, é uma lei que movimenta o mercado de locação. Então, na medida em que ela não faz com que o profissional da área entre com ações todos os dias para corrigir isso, então, eu acho que é uma lei que a gente tem que respeitar um pouquinho. Ela está há 19 anos, o mercado continua, de uma certa forma, caminhando, crescendo. Essas alterações, eu acho que até psicologicamente elas vão influenciar o inquilino. Então, aquele inquilino que sabe que ele poderá ser despejado em 15 dias, ele vai pensar um pouco mais, ele já não vai, assim como muito tempo houve, o inquilino fazia do judiciário uma fábrica de vantagens. Ele purgava a mora, muitas vezes, 3, 4, 5 vezes durante um contrato. Hoje, ele sabe que, se ele se utilizar de uma vez dessa faculdade, em 24 meses, ele não poderá fazê-lo mais. Então, eu acho que ela tem um sentido assim benéfico e, de alguma forma, ela vai fazer com que o nosso mercado continue caminhando. O senhor ali tem uma pergunta? Sim, porque se o senhor comprou imóvel, eu entendo que sim, me ajude aqui, Gabi. Se o senhor comprou imóvel, o senhor se subroga em todos os direitos e obrigações. Pode, não vejo nenhum problema, porque o senhor vai assumir, na realidade, o lugar do locador, em termos. Pode, como o antigo poderia também. Não vejo nenhum problema. Gabi, me ajuda aqui, mas é uma lei de ordem pública e ela vai atingir todo e qualquer contrato, não apenas os atuais, como se pensou, até no momento, se pensou nisso. Se houver contrato aí de 1.900, ela atinge. Perfeitamente. Eu, inclusive, me utilizei disso bem recentemente, fizemos um acordo e acabou dando certo lá. Pode sim, não há nada que impeça, você pode colocar, mas tem que colocar no contrato. Aí, sim, a parte está vinculada a isso, a cláusula arbitral. E tem que atender todos aqueles... Agora, se não houver a cláusula, ainda assim você poderá chamar o locatário ao juízo arbitral. Mas ele não será obrigado a anuir a isso. Ele poderá não comparecer, ou ele comparecendo dirá, eu não concordo, então você não pode obrigá-lo. Mas, se houver a cláusula, sim.
Eu acho, e eu já até defendi um pouco isso, fiz o curso, me defendi, coloquei em alguns contratos meus, isso existe, em outros não, agora com a nova lei não coloco mais, mas nós temos que ver que realmente há um problema. O problema não... As leis que nós temos são leis que eu entendo boas, elas são leis eficazes. O grande problema é a morosidade. Então, quando tem a Câmara, nós vamos ganhar realmente um tempo, eu entendo que sim. O problema vai ser executar depois. O importante, se houvesse um acordo ali, seria bastante importante. Mas pode, não há nada que impeça. Seu Roberto, eu vou responder essa pergunta em 3 partes. Primeiro, eu vou falar um pouquinho do seguro muito rapidamente, porque ele é operador do direito lá. Ele, na realidade, ele resolve os nossos problemas do seguro. Eu trabalho mais na operação. Então, só para conhecimento, o seguro fiança pode ser contratado por 30 meses, como pode ser contratado por 12 e renovado anualmente. Nós, como procuradores do proprietário, podemos fazer a renovação, a revelia da vontade do locatário, podemos tranquilamente. A gente precisa conhecer muito bem o que é o seguro-fiança, e a gente tem que... Porque ele é importante, mas tem que conhecê-lo, senão a gente incorre em alguns erros muito graves. Tem que ler lá, porque tem muita coisa... Daria um curso de seguro-fiança e a gente não está aqui, não vai conseguir. Mas dá. A Porto Seguro faz sempre que possível, vai à imobiliária, nos faz tudo isso. É só entrar em contato com eles, que é um parceiro, a Porto Seguro. O Cresce, na realidade, ele pode fazer isso, mas vai fazer em parceria com a Porto. Nós vamos pedir auxílio, porque eles são operadores de seguro. E o Cresce poderá auxiliá-los, mas dentro das suas limitações. Mas, como operadora, como trabalhando em administração, pode ser feito em 30 meses, pode ser renovado a revelia, e o que é mais importante, aquela parcela do seguro que foi paga pelo proprietário poderá, inclusive, ser objeto de ação de despejo se o inquilino não reembolsar. Primeira pergunta. Depois, o senhor diz que essa lei acabou com as garantias. Eu não concordo. Por quê? Ela não está obrigando ninguém a deixar de ter as garantias. Eu falei isso no primeiro momento em que eu comecei a falar da lei. Tudo continua como antes. O nosso bom fiador, o seguro fiança, a calção real, continua vigorando e devem ser exigidas, sempre. O que a lei veio consignar é que, em algumas situações de fato, em que, por algum motivo, o fiador deixa de prestar a fiança, deixa de prestar a obrigação, quer dizer, deixa de ter a obrigação, vai tentar se facilitar a retirada desse inquilino do imóvel. Nesse momento, eu acho que ela tem um valor, sim. Por quê? Antes nós ficávamos sem inquilino, sem fiador, sem nenhuma perspectiva de retomar esse imóvel, muitas vezes antes de 2, 3 anos. Então, é nesse sentido que eu digo que há uma... Porque antes nós ficávamos também sem fiador. Nós tínhamos uma jurisprudência que dizia claramente: o fiador não é obrigado a permanecer como fiador até o final da estadia do inquilino no imóvel. Então, ela não mudou nada, a lei não alterou nada. Exijam fiadores. Agora, essa é a segunda parte. E eu não disse que é uma maravilha, não. Eu disse que tudo que melhora, e eu, como advogada, que militei muito tempo nisso, 30 anos na profissão, eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto, e eu disse no começo, é uma liminar que não é liminar, vai ter advogado interferindo, nós vamos transformar esse 15 dias em 2 meses, se eu tiver um cliente do outro lado, eu vou conseguir fazer isso. Então, é uma coisa difícil, não é tão fácil, mas é um passo a mais. E eu disse que eu sou uma otimista. Eu acho que a gente não tem que ver as coisas de uma forma. Nós temos que melhorar e, como disse muito bem o doutor Gabi, nós temos que trabalhar com situações, fazer com que as situações falem a nosso favor. Esse é o verdadeiro administrador. Bom, quanto agora à terceira, dividir em 3 vezes a terceira parte. Eu concordo que nós jamais podemos abandonar o nosso cliente. Só que nós não podemos responder pela idoneidade futura nem do locatário, nem do fiador. E jamais um administrador poderá ser punido por isso. Ele poderá ser punido por não ter, no momento da alocação, tido o cuidado de
selecionar aquele locatário, tomar as providências, verificar a sua idoneidade, a sua capacidade financeira de pagamento, e a mesma coisa em relação ao fiador. Mas, como disse o Dr. Gabi, o fiador é uma ilusão, é uma figura ilusória. Ele não tem nada, ele pode ser fiador hoje, ter 20 imóveis e, no dia seguinte, vender todos esses imóveis. Ele continua fiador, mas não garante mais nada, a não ser que ele tenha esse dinheiro, evidentemente, aplicado. Então, na realidade, nós, como administradores, temos que ter muito cuidado, eu concordo com o senhor, em auferir a capacidade econômica do locatário. E eu sempre preguei uma coisa: nós temos que nos preocupar muito mais com o inquilino do que com o fiador. O fiador ele será acionado num segundo plano, e tomara que nunca seja necessário acioná-lo. Tomara que o locatário cumpra sempre com suas obrigações. Então, o foco da administradora, o foco do advogado de imobiliária é o locatário. Vamos analisar a figura do locatário e, em seguida, do fiador, que também deverá ser uma pessoa idônea. Até porque eu acho que a figura do fiador, ela dá muito respeito. Muitas vezes o locatário pode ficar até sem comer, mas ele paga o aluguel para honrar o compromisso assumido com o fiador. Ele assume um compromisso. Então, eu entendo o seguinte: o administrador ele tem que verificar todas as condições do locatário e do fiador no momento da contratação.